O Comunista Exposto. W. Cleon Skousen. Capítulo 8. O comunismo e a Segunda Guerra Mundial. Enquanto os canais de espionagem comunistas eram aperfeiçoados nos Estados Unidos, em todo o mundo construíam-se redes subversivas similares. Stalin logo viu os segredos de Estado das principais potências jorrando com tal velocidade que conseguiu jogar o jogo mundial da política de força como um jogador profissional sentado à mesa de pôquer, planejando cuidadosamente sua estratégia, enquanto lê as cartas marcadas nas mãos dos outros jogadores. Sabemos que foi dessa posição supremamente satisfatória de consciência, de onisciência política, que Stalin iniciou uma série de planos que colaboraram para precipitar a Segunda Guerra Mundial. Funcionários desertores da inteligência russa revelaram que a Segunda Guerra Mundial foi fomentada e usada pelos líderes russos como parte importante da estratégia de longo alcance para a expansão do comunismo mundial. Este capítulo vai responder às seguintes perguntas. Qual é a explicação da tentativa realizada por Stalin para chegar a um entendimento com Hitler em 1933? Por que Stalin reclamou para si o crédito de ter iniciado a Segunda Guerra Mundial? Por que o pacto de Stalin com Hitler em 1939 surpreendeu os comunistas em todo o mundo? Stalin ficou surpreso quando Hitler descartou o pacto e atacou a Rússia. Qual foi a atitude dos Estados Unidos durante os primeiros meses da invasão nazista na Rússia? Que mudou essa atitude? O que se deduz da seguinte declaração, prestada em 1942 por um assessor presidencial? As gerações futuras deverão grande parte de sua liberdade ao poder indomável do povo soviético. Os líderes aliados pareceram ter um entendimento básico da estratégia comunista. Como os líderes comunistas utilizaram o Lend-Lease para obter segredos sobre a bomba atômica. Quando começou a coexistência dos Estados Unidos com o comunismo? Cite os 4 passos de degeneração pelos quais passou. Com base em que pressuposto a União Soviética foi tomada por um sócio pleno dos Estados Unidos na configuração do mundo do pós-guerra? Como você justifica o fato de que as cartas das Organizações das Nações Unidas sigam o modelo da Constituição Russa de 1936, em vez de seguir o modelo utilizado pela Liga das Nações? Você acredita que haja algum significado no fato de que o secretário-geral da organização que redigiu a carta foi Alger Hiss? Qual era a atitude dos líderes comunistas quando saíram da Segunda Guerra Mundial? Como a segunda maior potência política do mundo! A ascensão de Adolf Hitler e do nazismo na Alemanha. Já se disse que o comunismo foi, em grande parte, o responsável pela ascensão de Adolf Hitler
Adolf Hitler e do Partido Nazista. Lembremos que, quando o imperador da Alemanha capitulou em 1918, os comunistas tentaram dominar a Alemanha. Imediatamente surgiram grupos políticos anticomunistas, que, formando uma colisão frenética, impediram que os comunistas assumissem o poder. Foi nessa atmosfera anticomunista que Adolf Hitler iniciou sua carreira política. Ingressou no Partido Nacional Socialista nazista, que possuía forte base anti-bolchevique, e em 1921 tornou-se seu líder. Hitler organizou suas notórias tropas de assalto para realizar o aumento da violência comunista. Seus camisas pardas haviam sido treinados em luta de rua, tumultos e supressão de oponentes políticos por meio de ataque físico direto. Em 1923, as tropas de assalto tinham 10.000 membros. E Hitler sentia-se forte o suficiente para tentar tomar a província alemã da Baviera. Mas a investida falhou. Hitler foi posto na cadeia e, enquanto estava preso, começou a expressar suas ambições frustradas em um manuscrito febril sobre a guerra total, chamado Mein Kampf, Minha Luta. Nesse livro, Hitler revelava que não só era amargamente anticomunista, como também apoiava a violação total do Tratado de Versalhes. Disse que lutaria pela restauração completa da Alemanha como potência mundial. Estava planejando a criação de um grande império nórdico que abraçasse todos os povos de sangue germânico da Europa, qualquer que tivesse ou fosse sua residência nacional. O Mein Kampf constituiu uma ameaça e qualquer país que estivesse à fronteira com a Alemanha seria atingido por esta ameaça. Continha também uma ameaça à Rússia, porque Hitler declarava que o curso natural da expansão alemã acabaria por levar as conquistas nazistas à fértil região da Ucrânia e de lá para os ricos campos de petróleos russos. Mais tarde, enquanto Stalin observava a subida de Hitler ao poder à custa da violência, reconheceu no ditador nazista um oponente formidável de sua própria espécie. Viu que Hitler era astuto e impiedoso, completamente amoral. Não tinha escrúpulos em relação à violência, ao expurgo de seu próprio povo e ao uso de propaganda enganosa ou artifício de milhões de vidas para atingir o poder. O materialismo produziu na Europa, na Alemanha, exatamente o mesmo que produzira na Rússia. Embora chamados por nomes diferentes, o nazismo e o comunismo tinham por meta o mesmo alvo, além de haverem sido forjados nos mesmos moldes ideológicos. Talvez isso explique por que Stalin tentou negociar um acordo pessoal secreto com Hitler, logo após este chegar ao poder, em 1933. Um dos principais agentes secretos de Stalin, o general W.G. Krivitsky, forneceu os detalhes deste esforço. Quando os gestos de amizade foram respeitados por Hitler, Stalin percebeu que o Führer só podia ser tratado como inimigo. Stalin então procurou conquistar a simpatia das democracias, tentou identificar as políticas russas com o bem-estar político e econômico dos povos amantes da liberdade de outros países. Chamou essa campanha de Frente Popular.
no 6º Congresso Mundial da Internacional, em 1935, instruiu os comunistas leais de todos os países para que se misturassem a qualquer grupos políticos que se opusessem a Hitler e seus aliados, mesmo que fossem partidos de direita anteriormente atacados pelos comunistas. A julgar por seus resultados, a Frente Popular foi a tática mais bem-sucedida entre todas aquelas adotadas pelos estrategistas comunistas. Permitiu aos comunistas estabelecer uma associação aberta com os grupos políticos mais conservadores e de mais alto respeito nos países capitalistas. Os comunistas reclamam o crédito por iniciar a Segunda Guerra Mundial. Em 1938, Stalin observava atento enquanto Hitler testava o humor dos aliados ocidentais com a ocupação da Áustria. Quando viu que não houve consequências sérias, o Führer preparou-se para assimilar outras áreas adjacentes às fronteiras alemãs. Em Munique, ameaçou uma guerra relâmpago contra a Europa, caso a Inglaterra e a França não o deixassem tomar a área industrial da Tchecoslováquia. Quando estas consentiram, ele imediatamente estendeu sua ocupação a praticamente todo aquele pequeno e valente país. Em 1939, Hitler tomou a região de Memeland, na Lituânia, e iniciou os preparativos para marchar sobre a Polônia. Entretanto, neste momento, hesitou. A Rússia também desejava tomar a Polônia. Na verdade, a Rússia mantinha o equilíbrio das forças na Europa e Hitler não ousava tomar medidas que iniciassem uma guerra contra o Ocidente, salvo se pudesse ter certeza de que a Rússia não iria interferir. Hitler, portanto, deu a Stalin alguns sinais que gostaria de assinar um pacto de não agressão. Para a grande surpresa de todo mundo, Stalin aceitou. Isto significava que Hitler poderia ir à guerra com a certeza de que a Rússia não iria interferir. Este pacto pegou a maior parte do mundo comunista desprevenido. Durante anos, a propaganda vermelha havia retratado Stalin como o principal líder de oposição ao nazifascismo em todo o mundo. Agora, o regime de Stalin havia ratificado um pacto com os nazistas, que lhes dava carta branca para iniciar uma guerra no Ocidente. Nos Estados Unidos, a imprensa comunista precisou de diversos dias para engredar a marcha a ré em sua propaganda. Whittaker Chambers disse que a capitulação de Stalin para seu maior inimigo era absolutamente incompreensível aos comunistas americanos. Foi só quando Chambers conversou com o ex-diretor de espionagem de Stalin na Europa Ocidental que soube da explicação oficial. O general W.G. Krivitsky disse que este pacto demonstrava o gênio de Stalin como estrategista. Explicou que Stalin sabia que o pacto deixaria Hitler à solta na Europa, mas também sabia que, com o avanço da guerra, era provável que os países ocidentais se exaurissem de tanto lutar. Neste momento, as tropas soviéticas podiam entrar em ação. Quase sem dar um tiro sequer, as tropas soviéticas conseguiram tomar a Europa toda, em nome da ditadura do proletariado. E, bem como Stalin havia suspeitado, Hitler não demorou para tirar vantagem de seu empurrãozinho político.
O pacto foi assinado em 23 de agosto de 1939. No 1º de setembro, as unidades blindadas alemãs estavam lançando-se por entre as fileiras da corajosa, porém impotente, cavalaria polonesa, e milhares de bombas caíam sobre as cidades polonesas. Além disso, como Stalin havia esperado, Inglaterra e França foram imediatamente arrastadas para a guerra em razão de seus compromissos com a Polônia. Era uma guerra que esses países não estavam preparados para travar, nem do ponto de vista físico, nem do ponto de vista psicológico. Antes de se passar um ano, a Polônia havia sido dividida entre a Alemanha, Rússia e a França havia sido ocupada. Logo depois, as tropas britânicas bombardearam o continente europeu em Dunkerque e os nazistas encontravam cada vez menos resistência à medida que expandiam sua ocupação para Dinamarca, Noruega, Holanda e Bélgica. Presumindo que a guerra agora se resumiria a uma luta entre Alemanha e Inglaterra, Stalin sentiu-se pronto para fazer sua próxima jogada, que tão bem havia sido calculado. Só 2 grandes países capitalistas ainda permaneciam fora do conflito: Japão e os Estados Unidos. Em 13 de abril de 1941, Stalin incentivou os senhores da guerra japoneses a empreenderem uma ofensiva no Pacífico. Conseguiu o que queria usando o mesmo recurso simples que havia liberado Hitler na Europa: um pacto. Neste momento, a Rússia, bem mais que os Estados Unidos, era o maior impedimento à expansão japonesa na Ásia Oriental e no Pacífico. Aceitando um pacto com a Rússia, os senhores da guerra japoneses ficaram livres para iniciar sua campanha panasiática no Pacífico e no Extremo Oriente. Prepararam-se imediatamente para o ataque. Stalin sofre uma derrota estratégica. Stalin então pretendia sentar em sua poltrona e esperar até que os países capitalistas passassem por seu batismo de fogo. Haviam garantido aos líderes militares soviéticos que a Segunda Guerra Mundial seria ganha pelo país que ficasse fora dela por mais tempo. Esse país, é claro, precisava ser a Rússia. O que ele não sabia, entretanto, é que Adolf Hitler estava preparando uma surpresa desastrosa para a pátria do comunismo. Na verdade, no mesmo momento em que Stalin promovia seu pacto de neutralidade com o Japão, Adolf Hitler fazia um pronunciamento secreto a seu Estado-Maior. As forças armadas alemãs devem estar preparadas para esmagar a Rússia soviética em uma rápida campanha. A grande surpresa veio em 22 de junho de 1941. Hitler jogou o pacto no lixo e atacou a Rússia em uma frente de mais de 3.000 quilômetros, com 121 divisões e 3.000 aviões. Já havia escrito sobre isso muitos anos antes, no Mein Kampf. A inesperada Guerra Relâmpago mudou a história do mundo. Acabou com a intenção de Stalin de ficar fora da guerra, enquanto os países capitalistas lutavam uns contra os outros até se exaurirem. Isto significava que a Rússia faria uma entrada prematura na guerra, com pouquíssima preparação. A Segunda Guerra Mundial aproxima-se dos Estados Unidos. Para muitos observadores nos Estados Unidos, os novos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial pareciam favoráveis aos interesses do país amantes da paz.
O ataque de Hitler à Rússia havia envolvido os dois maiores países agressores em um combate mortal. E até mesmo os líderes militares acreditavam que essa situação poderia aliviar tensões mundiais futuras. Porém, em menos de 6 meses, os alemães haviam ocupado 1,5 milhão de quilômetros quadrados das mais férteis terras da União Soviética. Terra que era ocupada por 1/3 da população da Rússia e da qual, a despeito da política russa de terra arrasada, as tropas nazistas conseguiram atrair seus suprimentos de tal forma que puderam avançar com rapidez, sem esperar o estabelecimento das linhas de suprimento. Em breve, os blindados alemães estavam a cerca de 100 quilômetros de Moscou e Hitler anunciou, com exuberância, que a Rússia já estava destruída e jamais poderia levantar-se novamente. Foi um choque que levou o mundo à condenável ideia de que poderia surgir o Império Nazista que se estenderia da Inglaterra ao Alasca. Foi instintivo para os americanos começar a torcer pelos russos. Foi uma questão de interesse próprio e vital, reforçada pela tendência americana de torcer pelo mais fraco. Então, naquela madrugada, no fatal domingo, 7 de dezembro de 1941, veio um devastador ataque japonês a Pearl Harbor. E os Estados Unidos viram-se no holocausto da Segunda Guerra Mundial, antes de estarem sequer na metade de sua preparação. Em desespero, os líderes americanos voltaram-se em todas as direções em busca de amigos. É importante lembrar que a Marcha das Botas Negras de Wehrmacht imprimiram um terror paralisante nos corações dos povos de todos os continentes. Era o nazismo, não o comunismo, que estava apagando a luz da civilização em toda a Terra. Portanto, como a Rússia já havia sido trazida para dentro da órbita da simpatia americana, não é difícil entender como ela se tornou aliada íntima dos Estados Unidos, quase que do dia para a noite. De alguma maneira, parecia impossível lembrar-se que era exatamente a mesma Rússia que havia firmado um pacto de não agressão com Hitler, para deixá-lo à solta pela Europa, e um pacto de neutralidade com os japoneses, para que ficassem à solta no Pacífico. A política de coexistência dos Estados Unidos entra em seu terceiro estágio. No início da primavera de 1942, havia evidente que a guerra pegara a força militar americana em nível muito baixo. E também era óbvio que o eixo praticamente destruíra todos os aliados tradicionais dos Estados Unidos. Talvez, como sugerem George F. Kennan, esses fatos possam justificar em parte o jogo desesperado de certos estrategistas diplomáticos americanos em suas relações com a Rússia. Os navegadores diplomáticos já haviam decaído de uma política de pura coexistência com o comunismo em 1933 para um degrau inferior, em que decidiram aceitar o abuso e as promessas quebradas dos líderes comunistas. Agora resolveram ir ainda mais longe. Decidiram tentar converter os líderes comunistas ao modo de pensar americano.
despejando sobre eles tal enxurrada de generosidade que não poderiam restar vestígios de suspeita sobre o desejo dos Estados Unidos de ganhar o apoio cooperativo dos líderes comunistas para vencer a guerra e depois preservar a paz. Presumiu-se assim que estes se tornariam aliados permanentes e solidários aos Estados Unidos e às democracias ocidentais na construção de um só mundo de paz e prosperidade. Se este plano houvesse funcionado, seria um verdadeiro golpe de mestre de gênio cooperativo. É lamentável, entretanto, que no fim das contas aconteceu o que muitos funcionários e diretores de órgãos de inteligência previam que aconteceria. A Rússia usaria seus métodos para se alçar à posição de potência mundial, tirando partido do tesouro e do prestígio do próprio país que eles mais desejavam destruir. Mesmo assim, o programa foi inaugurado e a atitude dos Estados Unidos em relação à Rússia, tanto antes como depois da Segunda Guerra Mundial, só pode ser entendida em termos desta política. No início de junho de 1942, Molotov viajou para Washington em segredo e ficou hospedado na Casa Branca. Depois de sua partida, fizeram-se preparativos para informar o povo dos Estados Unidos da nova política. Em 22 de junho de 1942, o aniversário do ataque de Hitler à Rússia, a União Soviética, promoveu-se um ato de auxílio à Rússia no Madison Square Garden, em New York City. Naquela reunião, um alto funcionário do governo americano anunciou: uma segunda frente de batalha? Sim! E se necessário, uma terceira e uma quarta? Estamos determinados a compartilhar com vocês tudo o que temos e somos neste conflito e os frutos da vitória e da paz. Em seguida, veio a fase patética, mas o que demonstrava uma cega esperança. Gerações futuras hão de ver, com grande parte de sua liberdade ao poder indominável do povo soviético. Nota de rodapé. Discurso de Harry Hopkins, citado em Roosevelt and Hopkins, por Robert A. Sherwood, página 588. Fim da nota de rodapé. A história do Lend-Lease americano à Rússia. Essa política americana de generosidade começou a se manifestar imediatamente. Foram autorizados bilhões de dólares de Lend-Lease para a Rússia. Mesmo o sacrifício deliberado de interesses próprios dos americanos ficou evidente em algumas das ordens recebidas pelos serviços militares americanos. Uma ordem enviada ao comando da Força Aérea, datada de 1º de janeiro de 1943, contém esta instrução surpreendente. Abre aspas. A modificação, o equipamento e o serviço de aviões russos recebe a primeira prioridade, mesmo que seja sobre os aviões das Forças Armadas dos Estados Unidos. Fecha aspas. O Congresso dos Estados Unidos não se sentia tão entusiasmado em relação à Rússia quanto aos estrategistas diplomáticos. O Congresso restringiu o Lend-Lease russo, especificamente materiais a serem usados em ações militares contra os inimigos do eixo. Proibiu o envio de materiais que seriam usados por pessoal civil
ou na reabilitação da Rússia depois da guerra. O objetivo não era de modo algum ser inanimoso com o povo russo. Era simplesmente a expressão da crença de que não se deveria usar recursos americanos para promover a Rússia comunista à categoria de potência mundial. Algum dia, talvez, o povo russo recuperasse sua liberdade. Então chegaria a hora de compartilhar recursos. Até lá, a generosidade não militar somente fortaleceria a situação da ditadura comunista depois da guerra. A despeito dessas restrições legais, a generosidade irrestrita dos diplomatas é que dominava o Lend-Lease, e não o Congresso ou os líderes militares. O general John R. Dean, por exemplo, que estava em Moscou como chefe da missão militar americana, recusou a solicitação russa de 25 grandes motores a diesels marítimos de 200 HP, porque os motores enviados para a Rússia anteriormente estavam enferrujando a céu aberto, aparentemente guardados para o uso após a guerra. Além disso, o general MacArthur estava precisando muito desses motores no Pacífico Sul. Após ouvir a decisão do general Dean, os russos apelaram para Henry Rupkins, chefe do programa Lend-Lease, que desautorizou Dean. Durante 2 anos seguintes, um total de 1.305 desses motores foi enviado à Rússia a um custo de $30.745.947 para o povo americano. Após o Pearl Harbor, quando a Marinha recebeu a mais alta prioridade possível no envio de fio de cobre, que seria usado na reparação de navios de guerra americanos, descobriu-se que os russos apresentavam prioridade ainda mais alta para receber uma carga de fios de cobre que, aparentemente, seria usada na reconstrução de cidades russas após a guerra. O fio foi reservado aos russos em tais quantidades que teve de ser armazenado em um lote de 80.000 metros quadrados no condado de Westchester, em Nova York, onde ficou praticamente até o fim da guerra. Poucos anos antes do armistício, foi enviado à Rússia para a reconstrução de seus sistemas de comunicação. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, o povo americano, aos poucos, foi conhecendo os detalhes da inundação de bens e recursos enviada à Rússia sob as disposições do Lend-Lease. As listas publicadas baseiam-se em registros russos obtidos por um oficial americano, o Major George Racey Jordan, que era o responsável pelo Lend-Lease designado na base aérea de Great Falls, em Montana. Uma análise dessas listas demonstrou que, de acordo com os registros oficiais russos, os comunistas receberam 11 milhões de dólares em bens sobre o Lend-Lease e que, a despeito das restrições, os estrategistas diplomáticos incluíram mais 3 bilhões 40 milhões e 423 mil dólares em mercadorias nacionais pagas pelo contribuinte americano, que definitivamente não parece ter sido autorizado pela lei do Lend-Lease. Estas listas mostram envios de vastos estoques de produtos químicos, não classificados como munição, juntamente com outros volumosos envios de caixas de cigarros, discos fonográficos, estojos de maquiagens, partituras, pianos, móveis antigos. 388.848 em miudezas e novidades baratas, joias, mobiliário, artigos de pesca,
batons, perfumes, bonecas, cofres fortes para uso bancário, equipamentos para playgrounds e tantas outras mercadorias ilegais não destinadas ao uso militar. Estudiosos da história russa no período da guerra apontam que o Land-Lease começou a entrar na Rússia no momento em que o país estava quase prostrado. Havia perdido quase todas as suas safras por conta das políticas de terra arrasada, cujo objetivo era retardar os avanços nazistas. Mesmo com o Land-Lease, as tropas recebiam rações em nível de subsistência, de modo que, sem o Land-Lease, era bem provável que a resistência poderia muito bem ter desmoronado. Além disso, a ocupação alemã isolou os russos de muitos de seus centros industriais. Além de aviões, munições, produtos químicos, maquinaria pesada, etc. O surpreendente arsenal da democracia americano deu à Rússia 478.899 veículos motorizados. Estes veículos representavam quase metade da frota usada pelos soviéticos na frente de batalha. Em um interessante comentário sobre a psicologia comunista, convém notar que os Estados Unidos jamais receberam sequer um agradecimento formal da Rússia pelos 11 milhões de dólares em mercadorias recebidas sobre o Land-Lease, que na realidade foram doados à pátria do comunismo pelo povo americano. A desculpa de Stalin foi a de que seu governo acreditava que os Estados Unidos haviam cometido um erro ao cessar o Land-Lease no final da guerra. Deixou claro como água da fonte que seu povo pensava que, naquelas circunstâncias, uma expressão de agradecimento não seria nem apropriada, nem justificável. As tentativas soviéticas para obter os segredos da bomba atômica. Durante toda a Segunda Guerra Mundial, a espionagem soviética concentrou esforços vigorosos no resultado mais importante da guerra: o domínio da energia atômica. Empregaram uma abordagem de pinça para conseguir as informações à medida que eram desenvolvidas. Espionagens e canais diplomáticos. Durante algum tempo, os canais diplomáticos demonstraram particular produtividade, não só para os segredos da energia atômica, mas também para todo tipo de informações militares e industriais. O Major Jordan notou o fato na base aérea de Great Falls, usada para o Land-Lease, quando os soviéticos começaram a levar consigo grandes quantidades de malas pretas e baratas a partir dos Estados Unidos. Não permitiam que Jordan visse o que havia nas malas, alegando se tratar de bagagem diplomática e, portanto, imune à inspeção. Certa noite, o comandante russo na base quase exigiu que Jordan fosse jantar com ele em Great Falls. Jordan ficou desconfiado, mas aceitou. Por volta da meia-noite, recebeu um telefonema nervoso dizendo que um avião havia chegado, tinha acabado de aterrissar e estava partindo para a Rússia sem a permissão de Jordan, que correu de volta ao campo de pouso. O avião era uma piada. Continha 50 malas pretas protegidas por guardas russos armados. Jordan mandou um soldado americano deter os guardas russos e atirar para a mala caso eles tentassem interferir em sua inspeção à força.
Jordan mais tarde depôs sob juramento perante um comitê do Congresso que cada mala continha um arquivo com informações sobre indústria, portos, tropas, estradas de ferro, comunicações e outros assuntos relacionados aos Estados Unidos. Em uma das malas, Jordan disse ter encontrado uma carta em papel timbrado da Casa Branca, assinado por Harry Hopkins e endereçada ao número 3 na hierarquia soviética. Anexo à carta havia um mapa ultra-secreto, Projeto Manhattan, junto com dados descritivos sobre experiências com energia atômica. Numa das pastas da mala estava escrito De Ries. Na época, Jordan não sabia quem era Ries. Dentro da pasta havia numerosos documentos militares. Outra pasta continha documentos do Departamento de Estado. Alguns eram cartas da Embaixada Americana em Moscou, com avaliações confidenciais da situação russa e impressões analíticas detalhadas de funcionários do governo russo. Agora estavam sendo devolvidas em segredo para que os russos as lessem. Quando o Major Jordan informou Washington do acontecido, foi severamente criticado por deter o avião. Em abril de 1943, o oficial de comunicação russo disse a Jordan que estava para chegar um envio muito especial de produtos químicos experimentais. O oficial russo ligou para Harry Hopkins, em Washington, e passou o telefone para Jordan. O Major Jordan informou que Harry Hopkins lhe disse o seguinte: Não quero que você discuta isso com ninguém. E não é para ser oficial. Não vou ser estardalhaço desse caso. Mas simplesmente passe adiante, a toda pressa. O oficial russo disse a Jordan que era um pó de bomba, e Jordan viu uma anotação na pasta do oficial onde estava escrito urânio. O envio chegou em 10 de junho de 1943. Foi o primeiro de muitos. Ao que se diz, pelo menos 650 quilos de sais de urânio foram enviados à União Soviética. Os especialistas em metalurgia estimulam que essa massa poderia ser reduzida a quase 3 quilos de U-235. 1 quilo a mais do que o necessário para produzir uma explosão atômica. Em 24 de julho de 1945, em Potsdam, o presidente Truman anunciou a Winston Churchill e Joseph Stalin que os Estados Unidos haviam finalmente desenvolvido uma bomba ultra secreta. Informou que essa bomba possuía um poder explosivo quase inacreditável. O secretário de Estado James F. Burns estava observando Stalin e notou que este não parecia muito surpreso, nem mesmo particularmente interessado na notícia. 4 anos depois, em 23 de setembro de 1949, o presidente Truman anunciou ao mundo que a Rússia havia conseguido detonar uma bomba atômica anos antes do que os Estados Unidos esperavam. Alguns altos funcionários se perguntaram como, em vista de toda a ajuda recebida, os russos não haviam conseguido fazê-lo bem antes. Os meses finais da Segunda Guerra Mundial. É fato histórico que a Rússia é mais forte na defesa que no ataque. Durante a Segunda Guerra Mundial, o povo russo demonstrou incrível determinação para resistir durante os dias em que até mesmo Hitler acreditava que eles não tinham mais salvação. Sofreram perdas astronômicas, 7 milhões de mortos, incluindo 2,5 milhões de judeus russos exterminados pelos nazistas e 1,5 milhão de outros civis soviéticos mortos pelos alemães.
enquanto que cerca de 3 milhões morreram em combate. Entre 3 e 4 milhões foram prisioneiros feitos, mas o número de feridos e mutilados não é informado. Como resultado da guerra, foram destruídas 1.700 cidades, 70 mil vilas e vilarejos, 31 mil fábricas, 84 mil escolas, 65 mil quilômetros de estrada de ferro, além da destruição de 7 milhões de cavalos, 17 milhões de cabeça de gado e 20 milhões de porcos. Essas perdas representavam cerca de 1/4 dos bens soviéticos. Não há como saber se Stalin alguma vez Não há como saber se Stalin alguma vez forçou-se a reconhecer o fato, mas esse tributo monstruoso de destruição poderia muito bem ter sido evitado caso Stalin não houvesse cometido um erro terrível de, em 1939, firmar deliberadamente o pacto com Hitler, que desencadeou a Segunda Guerra Mundial. Há líderes políticos afirmando atualmente que se Hitler estivesse forçado a retardar sua campanha na Polônia em razão da ameaça russa, teria dado às nações ocidentais tempo suficiente para preparar-se, e com a restauração do equilíbrio das forças na Europa, toda a saga da Segunda Guerra Mundial poderia deixar de ter ocorrido. A política de coexistência dos Estados Unidos entra em seu 4º estágio. Durante a Segunda Guerra Mundial, o presidente dos Estados Unidos recebeu 2 interpretações diferentes da política comunista e 2 recomendações sobre a melhor maneira de lidar com seus líderes. Um grupo de assessores optou pela abordagem histórica e aceitou os comunistas como revolucionários mundiais. Um segundo grupo apresentou uma visão bem mais idealista dos líderes comunistas. Queriam ver o passado esquecido. Queriam ver as grosserias comunistas como nada mais que falta de maturidade política, algo que poderia mudar com muita paciência e generosidade. Para este segundo grupo, houve um rápido fluxo de idealistas teóricos, bem como de homens e mulheres que depois se descobriu estarem profundamente envolvidos em simples subversão contra o governo dos Estados Unidos. Nota de rodapé. Um resumo bastante completo de infiltração comunista do governo dos Estados Unidos aparece no livro de James Burnham, The Web of Subversion, John Day Company, Nova York, 1954. Fim da nota de rodapé. Os historiadores já acham difícil definir onde termina o idealismo e começa a subversão. De qualquer modo, esse é o grupo que dominou o programa Lend-Lease e montou o palco para políticas que controlaram as relações dos Estados Unidos com a Rússia por cerca de 15 anos. Também é esse o grupo de assessores presidenciais que aclamava, com o maior dos entusiasmos, qualquer sugestões de que o comunismo estava mudando. Por exemplo, a Inglaterra, a Internacional Comunista, se dissipou em 22 de maio de 1943. Este grupo saudou o anúncio como evidência incontrovérsia de que os líderes comunistas haviam renunciado à conquista do mundo. Outros suspeitavam que tudo aquilo não passava de propaganda. A segunda suposição parecia ser o caso, como testemunhou Igor Golzenko, que havia trabalhado no setor de criptografia russo. É provável que o anúncio da dissolução Comintern Internacional Comunista tenha sido a maior farsa do comunismo nos últimos anos. Somente o nome foi extinto, com o objetivo de dar alguma segurança à opinião pública nos países democráticos. Na verdade,
O comunismo existe e continua a funcionar, porque os líderes soviéticos jamais abandonaram a ideia de estabelecer uma ditadura comunista. The Report of the Royal Canadian Commission, página 663. Quando muitos altos funcionários do próprio partido do presidente viram a direção perigosa que a política dos Estados Unidos estava tomando, logo lhe deram um aviso. Uma conversa interessante ocorreu durante a guerra entre o presidente e seu bom amigo, William C. Bullitt, que o presidente enviara à Rússia como o primeiro embaixador dos Estados Unidos em 1933. Bullitt tinha acabado de falar ao presidente sobre muitas de suas experiências pessoais com Joseph Stalin e havia aconselhado aquele a ter cuidado com os líderes comunistas. Bill, respondeu o presidente. Eu não contesto os fatos, eles são precisos. Não contesto a lógica do seu raciocínio. Só tenho o palpite de que Stalin não é esse tipo de homem. Harry Hopkins diz que não o é, e que Stalin não quer nada além da segurança de seu país. Eu acho que se der a ele tudo o que eu puder e nada pedir em troca, ele nada tentará anexar e trabalhará comigo pela paz mundial e a democracia. A filosofia refletida nesta declaração é a chave para entender as conferências dos três grandes para encerrar a guerra. Naquele tempo, a estratégia diplomática dos Estados Unidos, que começou com a simples coexistência em 1933, havia passado para sua quarta fase, a completa aceitação dos comunistas russos como parceiros de pleno direito nos planos para a preservação futura da paz mundial. Criação das Nações Unidas. Durante agosto e setembro de 1944, os representantes da Grã-Bretanha, China, Rússia e Estados Unidos reuniram-se em Dumbarton Oaks, Washington, D.C. Nesta conferência estabeleceu-se a base constitucional da Organização das Nações Unidas. Nela, a Rússia não foi só considerada parceira de pleno direito, mas também um acionista dominante. Um acontecimento de alta significância foi a insistência da Rússia no direito de exercer o poder de veto, mesmo quando fosse parte na disputa, ao contrário dos outros países. Essa insistência violava os fundamentos da jurisprudência internacional, mas as democracias consentiram. Estavam dispostas a pagar praticamente qualquer preço para que a Rússia participasse. Em 28 de dezembro de 1944, o embaixador americano da Rússia começou a expressar alguma apreensão quanto às relações entre Estados Unidos e a União Soviética, e quanto ao papel que a Rússia teria no período pós-guerra. Os soviéticos têm objetivos definidos para sua futura política externa, os quais não entendemos ainda totalmente. Do que se vê das ações soviéticas até agora, aos termos amigável e independente, parecem significar algo muito diferente da nossa própria interpretação. U.S. News e World Report, 1º de abril de 1955, página 41.
em artigo intitulado U.S. was warned of Soviet double cross. Uma vez virada a maré da guerra, argumentou-se a arrogância no tratamento dado pelos soviéticos às autoridades norte-americanas. O general Dean escreveu a Washington sobre o Lend-Lease. Até as nossas doações são vistas com desconfiança. Os Estados Unidos são vistos como comerciante esperto, a ser admirado ou tolo, a ser desprezado. Ainda preciso ver uma residência russa por dentro. As autoridades não se arriscam a ser muito amigáveis conosco. E os outros são perseguidos por esse crime. Ibid, página 40. No mês de abril seguinte, o primeiro-ministro da Inglaterra estava ficando farto do quadro das relações com a Rússia. Apelou ao presidente Roosevelt. Considero de máxima importância manter uma posição firme e franca neste caso, pelos nossos dois países, de maneira a limpar o ambiente e fazer com que eles, os russos, percebam que há um limite, além do qual não toleramos insultos. U.S. News e World Report, 10 de dezembro de 1954, página 29, em um artigo intitulado 6 Weeks That Shaped History. Há uma evidência de que o presidente dos Estados Unidos também estava começando a despertar para as realidades da situação. Mas uma semana após esta mensagem ser escrita, o presidente Roosevelt faleceu. A tarefa monumental de terminar a guerra e construir a ONU caiu nas mãos daqueles que ainda insistiam que os russos estavam sendo mal interpretados e que era perfeitamente possível realizar uma parceria de sucesso. Em 25 de abril de 1945, 1.400 representantes em 46 países reuniram-se em São Francisco e, após deliberação, assinaram a Carta das Nações Unidas. Qualquer pessoa familiarizada à Constituição Comunista da Rússia reconheceria nas Cartas das Nações Unidas um formato similar. Caracteriza-se por uma declaração fervorosa de princípios democráticos, sãos e desejáveis, seguida por uma restrição constitucional ou limitação processual que anula completamente os princípios recém-anunciados. Por exemplo, a Constituição russa prevê sufrágio universal e eleição por voto secreto. Em seguida, no artigo 126, prevê um único partido político, o Partido Comunista, que irá fornecer aos eleitores uma lista única de candidatos. Isto, é claro, torna completamente sem sentido todas as frases grandiloquentes que tratam de sufrágio universal e voto secreto. A liberdade de imprensa é igualmente garantida e depois dizimada pela disposição que de todos os escritos devem ser do interesse dos trabalhadores. Precisamente nesta mesma forma, a Carta das Nações Unidas prevê igualdade soberana de todos os seus membros, artigo 1º, e em seguida estabelece um Conselho de Segurança que é dominado por 5 membros permanentes, Grã-Bretanha, Rússia, China, França e Estados Unidos, que podem, qualquer um deles, anular os desejos expressos de todos os outros países membros pelo simples mecanismo de exercer seu poder de veto. A carta dá a cada país membro um voto na Assembleia Geral. Parece democrático, mas em seguida prevê que a Assembleia Geral nada podem fazer
além de apresentar recomendações, e deve encaminhar todas as suas sugestões ao Conselho de Segurança para que este decida o que fazer. Artigos 11 a 14. Assim, o Conselho de Segurança é o verdadeiro órgão vinculativo da ONU. Para tornar esse fato absolutamente cristalino, a Carta prevê, em seu artigo 24, que qualquer nação que se juntou à ONU deve concordar e aceitar e executar as decisões do Conselho de Segurança. Isto significa que, apesar da ousada declaração de que a ONU é baseada no respeito pelo princípio da igualdade de direitos e da autodeterminação dos povos, o fato é que os membros estão todos comprometidos a obedecer às vontades do punhado de nações que constituem o Conselho de Segurança. Como os próximos 10 anos demonstrariam dramaticamente, todos os membros da ONU, especialmente os países menores, estavam sujeitos à chave mata-leão que a União Soviética havia criado para si própria ao garantir participação no Conselho de Segurança e dominar o órgão pelo uso frequente do poder de veto. A Carta prevê ainda que a adesão à ONU deve ser restrita aos estados amantes da paz. Artigo 4º. Este ponto foi exaustivamente discutido em São Francisco e o secretário John Foster Dulles destacou que a ONU havia sido concebida para ser uma organização coletiva de algumas nações amigas cujo intuito era preservar a paz, e não o conjunto de todas as nações do mundo. Em outras palavras, a ONU foi construída sobre a premissa de que os seus membros só incluem aquelas nações que apresentassem um histórico que as comprovassem como amantes da paz. Oito anos após a adoção da Carta da ONU, o secretário Dulles explicou à Associação dos Advogados Americanos por que a ONU não conseguiu preservar a paz. Agora vemos a inadequação de uma organização cujo funcionamento eficaz depende da cooperação de um país, que é dominado por um partido internacional que busca o domínio global. The UN Today, H.W. Wilson Company, New York, 1954, página 198. Como algumas autoridades desde então apontaram, a ONU previa uma comissão de polícia mundial e em seguida fez do principal gangster internacional um membro dessa comissão. Era como criar um corpo de bombeiro para apagar o incêndio da guerra e, em seguida, pôr o mais famigerado piromaníaco na comunidade da equipe. Do ponto de vista das nações menores, era como prometer um bom pastor para proteger os países pequenos e frágeis, e depois nomear o lobo e todos os seus filhotes para proteger o rebanho. Tudo isso se tornou evidente durante a década da desilusão, que veio imediatamente depois. Em 1945, no entanto, um mundo livre, cheio de esperança e cansado da guerra, considerou que a Organização das Nações Unidas era mesmo tudo o que havia sido concebida para ser. Uma organização para a segurança coletiva, projetada como bastião contra as nações agressoras. Atitudes comunistas no fim da Segunda Guerra Mundial.
Último capítulo da leitura de hoje. Obrigado pela presença. Deixem o like no canal, não se esqueça, para subir de relevância o vídeo e ser apresentado para mais pessoas. Se inscreva, compartilhe nas suas redes sociais, apoie o canal pelo Pix, na descrição do vídeo. Muito obrigado por estar aqui. Fortaleça os canais de direita. Nós fazemos de bom grado aquilo que não poderíamos fazer por profissão. Muito obrigado pela sua presença. Voltemos à leitura. Uma indicação clara daquilo que os Estados Unidos poderiam esperar do comunismo no pós-guerra veio em 24 de maio de 1945, quando o líder comunista francês, Jacques Duclos, escreveu uma carta em nome de seus superiores russos, exigindo que os comunistas nos Estados Unidos abandonassem imediatamente sua política de colaboração amigável com o capitalismo e voltassem à missão histórica da Revolução Mundial. Em 1940, o Partido Comunista dos Estados Unidos se havia retirado formalmente da Terceira Internacional para evitar de se registrar como um agente estrangeiro sob a lei Voorhees. Mais tarde, o Partido Comunista dos Estados Unidos foi dissolvido numa tentativa de anexar seus associados a um grande partido político dos Estados Unidos. Para esses defeitos, eles tomaram o nome de Associação Política Comunista. Todo esse vai e vem estava em completa harmonia com a política soviética até 1945. Após a Segunda Guerra Mundial, a política anunciada voltou ao marxismo tradicional. Para justificar a mudança completa na política, Earl Browder, o líder comunista americano, foi acusado de ser pessoalmente responsável pelos erros da política anterior e expulso do partido. A liderança do partido foi imediatamente assumida por William Z. Foster. Foster, recordemo-nos, havia escrito um livro incendiário em 1932, Toward Soviet America, para os Estados Unidos Soviéticos. Pouco antes da Segunda Guerra Mundial, testemunhou perante um comitê do Congresso. Quando um comunista liderar o governo dos Estados Unidos, algo que um dia virá tão cedo quanto o nascer do sol, esse governo não será um governo capitalista, mas um governo soviético. E por trás desse governo estará o Exército Vermelho, para fazer cumprir a ditadura do proletariado. Ver o relatório do Comitê Especial sobre as Atividades Não Americanas, 3 de janeiro de 1939, páginas 18 a 21. Isso não é mais já difícil entender, porque Moscou queria homens como Foster à frente de seus partidos comunistas em todo o mundo. Sabemos agora que os líderes russos encararam a conclusão da maior guerra do mundo com a convicção de que a Terceira Guerra Mundial estaria no horizonte. Em seus círculos secretos tinham a esperança de que essa próxima guerra poderia ser a luta final do comunismo contra o capitalismo. Igor Golsenko afirma que, após o armistício, ele e os demais funcionários da embaixada russa em Ottawa, Canadá, foram advertidos contra as atitudes de complacência. O coronel Zabotin reuniu os funcionários e, em seguida, referiu-se às democracias do mundo livre da seguinte maneira: ontem eles eram nossos aliados, hoje são nossos vizinhos e amanhã serão nossos inimigos. Relatório da Comissão Real do Canadá, página 655.
Também podemos obter uma visão notável da mente comunista durante este período a partir de um discurso proferido a um círculo restrito de líderes comunistas pelo Marechal Tito, líder do partido na Iugoslávia. Abre aspas. A Segunda Guerra Capitalista, em que a Rússia foi atacada por seu inimigo fascista mais perigoso e mais forte, terminou em uma vitória decisiva para a União Soviética. Mas essa vitória não significa que o marxismo tenha obtido uma vitória final sobre o capitalismo. Nossa colaboração com o capitalismo durante a guerra, que terminou recentemente, de modo algum significa que manteremos essa aliança no futuro. Pelo contrário, as forças capitalistas constituem nosso inimigo natural. A despeito de sua ajuda para derrotar seu representante mais perigoso, talvez decidamos mais uma vez fazer uso de sua ajuda, mas sempre com o objetivo único de acelerar a sua ruína final. A bomba atômica é um novo fator que as forças capitalistas querem usar para destruir a União Soviética e as perspectivas vitoriosas da classe trabalhadora. E a única esperança que lhes resta, a construção da bomba atômica, foi acelerada. Nossos objetivos não foram alcançados como desejo. E aperfeiçoada a construção da bomba atômica já em 1945. Mas não estamos muito longe da realização de nossos objetivos. Temos de ganhar um pouco mais de tempo para a reorganização de nossas fileiras e o aperfeiçoamento de nossos preparativos em matéria de armas e munições. Nossa política atual deve, portanto, seguir uma linha moderada, a fim de ganhar tempo para a recuperação econômica e industrial da União Soviética e dos outros estados sob nosso controle. Então, o momento virá, quando poderemos nos lançar na batalha para a aniquilação final da reação. Relatório da Continental News Service, 8 de novembro de 1946, e citado em The Communist Threat to Canada, Ottawa, 1947, páginas 10 e 11. Eram essas as reflexões dos líderes comunistas quando saíram da Segunda Guerra Mundial, como a segunda maior potência política do mundo. Acreditavam que o comunismo seria possibilidade sem precedentes quando o admirado mundo novo entrasse no período pós-guerra. Continua no próximo capítulo.